Bandeirantes Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. 8 horas no Rio. No ar, Faixa Livre. Rádio Jornalismo de Verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. O Banco Central define hoje nova taxa Selic em meio à divulgação de dados que jogam por terra as previsões otimistas para a economia brasileira defendidas pelo próprio governo e pela mídia dominante. A indústria, em 2019, apresenta recuo de 1,1% em relação ao ano anterior, e bancos já revêem as suas estimativas para o crescimento econômico deste ano de 2020. O Tribunal Superior do Trabalho determina que, ainda que em greve, petroleiros devem manter 90% dos trabalhadores em atividade, sob pena de terem de pagar multas, caso não atendam à decisão definida pelo ministro Ives Gandra Filho. Em dupla derrota para o governo, o tribunal mantém quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Polícia Federal abre inquérito para investigar suspeitas sobre o secretário de comunicação da Presidência da República. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 5 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O Banco Central define hoje a nova taxa Selic, a previsão do mercado financeiro, que de alguma maneira sinaliza as próprias decisões do Banco Central. Costumamos dizer aqui que o Banco Central, em geral, ratifica as posições do mercado financeiro, por incrível que isso possa parecer. Mas essas estimativas do mercado financeiro apontam que, possivelmente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central irá reduzir mais uma vez a taxa Selic em 0,25%. Isso vai levar a taxa Selic a uma situação inédita. Teríamos uma taxa Selic aí de 4,25% ao ano. E isso representa, frente inclusive às estimativas aí da inflação, que ficou abaixo da meta desse ano, vai nos colocar aí numa outra situação inédita, que é a taxa real de juros cada vez menor. E isso mostra muito bem as próprias dificuldades da economia brasileira, paradoxalmente, porque essa situação de uma taxa de juros bem reduzida, na verdade, seria uma situação ideal. O problema é que isso está se dando em meio aos escombros da economia brasileira, que desde 2015 vem sofrendo aí abalos muito fortes. Naquele ano, bem como no ano seguinte, 2016, tivemos o maior recuo da nossa história em termos aí da evolução do PIB. E 2017, 2018, 2019 mantiveram a economia brasileira praticamente estagnada. No final do ano passado, houve todo aquele oba-oba, tanto do governo como da mídia dominante, a respeito da Black Friday, a tal da sexta-feira de liquidações, a propósito aí da liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para os trabalhadores. Tudo isso fez com que o otimismo fosse
absolutamente trabalhado aí dentro das editorias de economia, mas a realidade está falando mais alto. Ontem saiu aí o resultado da produção industrial em 2019 e o resultado foi muito ruim, uma queda, na verdade, de 1,1% em relação ao ano anterior. E se nós formos observar o que acontece, chama atenção não só a queda aí das indústrias extrativas, puxado principalmente pela crise da Vale, em função aí da tragédia de Brumadinho, como também a queda na manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Isso é um dado muito importante. Ambos os setores caíram mais de 9%. Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos sofreu uma queda de mais de 9%, caindo 9,1%. E as indústrias extrativas, puxada aí pela mineradora Vale, teve uma queda de 9,7%. Outros equipamentos de transporte também apresentaram uma queda significativa de 9%. E por aí vai. Bem, com isso, os bancos já estão fazendo, os bancos que dominam a economia brasileira e a política econômica, eu sempre lembro aqui que a macroeconomia que temos é uma macroeconomia para sustentar a liberalização financeira, que principalmente interessa a bancos e multinacionais. Por quê? Por suas relações, justamente, com o mercado internacional. É um grande negócio, por exemplo, pegar dinheiro, ou pelo menos era um grande negócio, pegar dinheiro lá fora e aplicar aqui dentro nessa mamata, que significa a taxa de juros paga aqui pelos títulos do governo, paga pelo próprio governo. Com isso, muita gente tem ganho muito dinheiro, principalmente aí a turma do mercado financeiro, tem ganho muito dinheiro nos últimos anos aqui no Brasil, apesar das dificuldades econômicas. E essa é uma grande questão. Nós precisamos, na verdade, de lideranças políticas, de partidos políticos principalmente, que encarem o desafio da economia brasileira. A última experiência que nos deu otimismo foi justamente a chegada do PT no governo federal em 2000, na eleição de 2002. Mas foi naquele ano também que o PT, de alguma maneira, se comprometeu com essa macroeconomia da liberalização financeira. Acabou sendo apresentada para o povo brasileiro aquela carta famosa do Lula, onde ele se comprometia com o tal do tripé macroeconômico, que é o objeto de desejo, justamente, dessa turma que domina a política e a economia brasileira desde os anos 90. Portanto, mais do que nunca, depois desses 2 anos de recessão, 3 anos de estagnação, é necessário que as lideranças políticas encarem a questão econômica para valer e apresentando aí suas alternativas. Nós somos de opinião que não é possível continuarmos sob o regime inaugurado no país a partir das reformas dos anos 90. As reformas que envolveram a macroeconomia, envolveram o patrimônio do Estado, envolveram o modelo administrativo do Estado, envolveram a própria reforma bancária feita pelo PROER. Essas questões devem ser enfrentadas no sentido do quê? De a gente recuperar, principalmente através do Estado, nossa capacidade de governar o país, principalmente tendo uma moeda sob o nosso controle, porque toda a invenção do real atrelou a nossa moeda essa movimentação especulativa do dólar aqui no nosso país. Isso precisa ser superado, bem como algumas questões gravíssimas devem ser superadas. A questão, por exemplo, da estrutura tributária brasileira é um escândalo total, ou mesmo o tal do Pacto Federativo. Não da maneira como Paulo Guedes e Bolsonaro querem, impondo mais arroxo ainda aos estados e municípios, mas simplesmente mudando a política macroeconômica e desconcentrando recursos que hoje estão concentrados na esfera da União. O que precisamos, na verdade, são lideranças à altura desse desafio e a ousadia de se apresentar propostas claras para que a gente supere de vez o modelo neoliberal. A opinião do Faixa Livre. Trânsito. Na linha amarela, nesse momento, para quem segue em direção ao Fundão, o motorista vai encontrando lentidão a partir de Inhaúma até chegada ao acesso à Avenida Brasil. Tem complicações na Avenida Brasil em Manguinhos, com destino ao centro da cidade, prejudicando
o acesso pela linha amarela. A Avenida Dom Helder Câmara como rota alternativa, fluindo bem na maior parte dessa via, apenas uma dificuldade na chegada a Benfica. Campo dos Afonsos Residencial Clube, apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, varanda gourmet e muito lazer. Acesse campodosafonsosclube.com.br. O lançamento Tegra. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando o nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. Ouvinte da Band que nesse momento vai seguindo pela Rua Goiás, saindo de Cascadura, não encontra dificuldades em direção à Rua Arquias Cordeiro. Na sequência, o ouvinte da Band pode acessar o viaduto do Meia, com destino ao outro lado do Meia, em direção à Rua Dias da Cruz, buscando a área do Engenho Novo. Um bom caminho pela zona norte da cidade, evitando o trânsito na Avenida Brasil. Há congestionamento na altura de Manguinhos até o Caju, com destino ao centro do Rio. No geral, vias da Zona Norte fluindo melhor. Promoção imperdível CNA. Matricule-se para 2 estágios. Ganhe desconto no material didático. Uma parcela grátis e pague em até 12 vezes. Acesse experimentacna.com.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 5 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programa Faixa Livre, tudo junto.com.br. Ou enviando as suas participações diretamente aqui para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores nessa transmissão que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. E já na ponta da linha encontra-se o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, o João Maurício de Freitas. Vamos dar continuidade a essa série de entrevistas que estamos fazendo com lideranças, dirigentes do PT, a propósito dos 40 anos da legenda. A partir do dia 7, inclusive aqui no Rio de Janeiro, nós teremos aí uma programação comemorativa dos 40 anos do PT. João Maurício de Freitas, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por você nos atender. Nada.
João Maurício, a gente está fazendo aqui essa semana, estamos priorizando aí entrevistas com dirigentes, lideranças do PT, a propósito desses 40 anos de existência da legenda. E num momento muito grave do país. Em primeiro lugar, eu queria que você justamente se posicionasse aqui para os nossos ouvintes a respeito desse momento político que a gente está vivendo. Temos retrocessos muito graves em curso, e, ao mesmo tempo, temos uma expectativa muito grande da luta oposicionista encarar de frente o problema aí da herança neoliberal. Como é que você vê o momento do país hoje? Paulo, o momento do país é um momento muito difícil, né? Nós que no governo do PT sempre tentamos garantir a inclusão, a garantia dos direitos, o que a gente vê hoje no país é um governo que só faz o massacre em todos os programas sociais. A gente só vê cada vez mais diminuir todos os direitos dos trabalhadores, todas as conquistas durante anos e anos e anos de luta, elas estão sendo desmontadas assim muito rápido, né? Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos nas trincheiras aí, tentando garantir os direitos. Eu acho que assim, é um momento muito difícil da conjuntura do país. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão completamente ainda anestesiadas, sem saber o que está acontecendo. A gente teve reforma da Previdência, a gente teve reforma trabalhista, mas nós estamos no orçamento, nós estamos nos grupos sociais denunciando todo esse arroxo e toda essa perda de direitos que tem acontecido no nosso país. Agora, João, todo esse processo ele se dá após 13 anos de governo do PT, que infelizmente foi encerrado, no nosso ponto de vista, de forma completamente ilegal, com aquele impedimento da presidente Dilma, sem razões para tanto. E isso abriu uma situação que, inclusive, nós caracterizamos aqui no programa de excepcionalidade institucional, sob as bênçãos aí, tanto do Supremo Tribunal Federal, como do alto comando do Exército, que claramente tiveram papéis. Não teria sido possível essa aventura do impeachment sem o concurso, me parece, dessas duas esferas aí do poder brasileiro, né? O Supremo, repito, e o alto comando do Exército. O problema é que, você falou muito bem, né? Tentamos garantir a inclusão do povo brasileiro nesses 13 anos, e hoje a gente encontra as pessoas anestesiadas. Eu te pergunto o seguinte: em que medida as opções que o PT tomou no governo não acabaram reforçando essa situação? Principalmente eu pondero o seguinte: de fato houve um esforço de inclusão, especialmente dos miseráveis, dos pobres, numa vida minimamente digna. O problema é que isso se deu sob a ordem que interessava aí aos bancos, às multinacionais. O PT tem algum esforço para compreender esse processo ou os seus eventuais equívocos? Eu acho, Paulo, assim, que o golpe, como a gente costuma dizer, e cada vez mais provado que foi, ele aconteceu numa conjunção de forças contra nós. Eu acho que já tem 13 anos de governo, eu acho que aconteceu o golpe justamente pelos nossos feitos, né? Justamente porque nós incluímos jovens nas universidades, justamente porque hoje se tem turmas de jovens negros médicos se formando nesse país que deve ao PT. A gente construiu programas de melhorias habitacionais, de inclusão a isso, que nunca foi visto antes, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Eu me lembro de muito jovem, as pessoas não tinham acesso a comprar um carro zero. Isso só pôde ter sido realizado a partir do governo do PT, de ampliação de financiamento do carro zero, da própria casa própria. Então, assim, eu acho que por causa dos nossos feitos é que fizeram o golpe contra nós. Eu acho que ali foi uma conjunção. Era um momento difícil da economia do país, né? Construíram no parlamento, capitaneado por Eduardo Cunha e pelo vice-presidente traidor Michel Temer, uma grande barreira no Congresso Nacional, onde se aprovaram uma série de pautas bombas que foi se inviabilizando o governo da presidenta eleita Dilma Rousseff. Eu acho que é justamente por causa disso que fizeram o golpe com a gente. É por causa dos nossos feitos. Tanto foi por causa dos nossos feitos que a gente vê que a partir do momento que o PT deixa o governo, acaba a ProUni,
acaba a Reúne, acaba o direito trabalhista do povo, né? Você vê que o povo, a justiça do trabalho nesse país quase não tem mais trabalho, porque não tem mesmo que apresentar em defesa do direito, porque com a reforma trabalhista que eles aprovaram não tem mais direitos trabalhistas. E isso foram anos e anos de lutas e as conquistas desses direitos ficaram no governo do PT. E eles, a partir do momento que a gente saiu do governo, eles vieram cortando tudo isso. Entendo, João. O problema é o seguinte, não é nenhuma implicância, não. É porque hoje, por exemplo, as manchetes dos jornais estão cheios de dados a respeito das dificuldades da economia brasileira. Nós, apesar do otimismo aí do governo, das editorias de economia, principalmente no final do ano passado, a realidade está falando mais alto. O desemprego é altíssimo. Houve uma redução por causa dessa nova forma aí de contratação, que, na verdade, não garante direito nenhum aos trabalhadores, feito pela contra-reforma trabalhista. Temos dificuldade de toda a ordem. E me parece que essas dificuldades estão ligadas a essas reformas estruturais que foram feitas na economia brasileira nos anos 90. A gente tem que enfrentar essa herança neoliberal. O problema é que, justamente, o principal partido de oposição ao neoliberalismo no PT, ou no país, era o PT. Uma vez chegando lá, houve aquela carta aos brasileiros e houve a tentativa, de alguma maneira, administrar o país, mantendo aquela herança. Inclusive, esses avanços que você registra e que são fatos, se deram sob as bases do modelo lá dos anos 90. A macroeconomia não foi alterada, a reforma administrativa lá do Bresser Pereira virou paradigma, inclusive, para o PT. Nós tivemos aí a herança do PROER que não foi tocada. Vários problemas aí tinham de ser enfrentados e não foram. As bases, então, em que esses avanços do PT foram conseguidos se deram em cima daquele modelo neoliberal. Tanto é que, quando a Dilma teve dificuldades ali na passagem de 2014 a 2015, ela reforçou esse modelo, inclusive chamando Joaquim Levy para o seu governo, que, no nosso ponto de vista, foi uma verdadeira tragédia, maior ainda. Bem, por isso é que é necessário, nesse momento que a gente precisa de uma oposição forte ao neoliberalismo, o papel do PT deveria ser importante. O problema é que o PT está comprometido, de alguma maneira, com essa ordem anterior. Afinal de contas, ficaram 13 anos no governo. Isso não preocupa vocês, dirigentes do PT? Claro que preocupa. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. É bem verdade, se a gente for uma análise nua e crua, assim, a reforma de agenda, a agenda de reformas que o PT fez ao longo dos seus anos, ela também tinha que conciliar com a realidade do Congresso Nacional. Se a gente for fazer uma análise geral, mas por que o PT não fez a reforma policial? Por que o PT não fez a reforma da comunicação? Por que o PT, às vezes, não fez uma reforma política muito mais estruturada no país? Porque não tinha correlação de forças políticas. João, olha, eu vou interromper a ligação, porque é muito importante a nossa entrevista e está muito ruim o som. Vou pedir para a Celeste restabelecer a ligação contigo. Você está falando com a gente de telefone celular? Estou no celular. Talvez seja o local, né? Se você procurar um lugar melhor, você não está andando não, né? Não, estou parado. Eu vou pedir, agora melhorou, né? Vamos tentar levar à frente, porque eu acabo te interrompendo, é ruim também, não é? Porque eu perco um pouco... Pois é, você perde o fio da meada. Eu vou pedir para a Celeste restabelecer a ligação, porque tá realmente ruim aqui. O som está chegando muito picado, tá? Você me perdoe. A Celeste vai te ligar agora. Enquanto isso, eu dou aqui alguns recados. Bem, o César, já participando aqui do nosso programa, diz o seguinte, que ontem o Trump elogiou o Juan Guaidó em seu discurso, e inclusive disse que o socialismo não funciona. Ou seja, os Estados Unidos ainda tentam derrubar o governo da Venezuela. Gostaria de um comentário seu, Passarinho. Olha, eu ouvi o tal do discurso lá da nação, né, do Trump. Ele, evidentemente, apresentou uma peça de propaganda, ele está em ano eleitoral. Ele hoje vai ter a sua sorte decidida, possivelmente a seu favor, lá no Senado, em torno da questão do impeachment. E ele aproveitou, inclusive frente ao fracasso lá das primárias dos democratas
na primeira primária lá em Iowa, ele no estado de Iowa, ele aproveitou para fazer uma propaganda escancarada do seu governo, principalmente buscando capitalizar o que seriam os avanços aí na área econômica, não é? O problema é que o Trump tem esse cacife aí dos resultados econômicos e tem a confusão dos democratas na sua oposição. Eu acho que o Trump está nadando de braçada nesse momento, mas não é muito a minha praia aí, a política norte-americana. Bem, vamos voltar aqui à conversa, à entrevista com João Maurício de Freitas. João Maurício de Freitas é presidente do Diretório Estadual do PT. João, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E agora, melhorou? Melhorou bem. Então, tá bom. Tá paradinho. Oi? Vou ficar parado. Tá legal. Eu te agradeço. Então, você estava falando justamente desses avanços, né, que foram possíveis, buscando aí conciliar os interesses. Havia uma correlação de forças ali em 2002, que na ótica dos dirigentes do PT não era favoráveis a se avançar muito. Eu acho que assim, não avançar muito do ponto de vista estruturante e fundamental. Quero dizer que nós avançamos muito em direitos e conquistas e inclusão. Eu acho que isso é o grande legado do PT. Eu acho que do ponto de vista estrutural, se a gente for ver uma reforma política estruturante de fato, uma reforma dos meios de comunicação de fato como a gente precisava, de repente uma reforma do judiciário, como é tão necessário e se faz à luz de tudo isso que aconteceu nos últimos anos do Brasil, a gente vê que isso de fato o PT deixou a desejar. Mas deixou a desejar, eu não sei se foi por falta de vontade, mas na minha avaliação foi essa falta de correlação de forças, né? Infelizmente a gente tem um sistema brasileiro, um sistema político brasileiro, onde muita gente vota num candidato a presidente, que vota num deputado de outra coligação, que vota num senador de outra, né? E você às vezes garante a eleição do governante, seja ele prefeito, governador, presidente, mas não necessariamente a correlação de força no parlamento que garanta ele implementar, podemos dizer, o seu programa de governo. Então, eu acho que isso é um problema. Mas não também fugimos de fazer uma autocrítica. Acho que a ida do ex-ministro Joaquim Levy para o governo Dilma foi um erro naquele momento do governo, e acho que teve outros erros também do PT ao longo da sua trajetória, mas eu tenho certeza que o que a gente pagou pelo golpe foi pelos nossos feitos, foi pelas nossas conquistas, e eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, e por isso que a gente está aqui acompanhando com muita perplexidade, mas na luta, nas trincheiras que cabe ao partido estar, para poder garantir os direitos da população brasileira. O problema aí da correlação de força é o seguinte: a correlação de força atual me parece pior do que em 2002. Então, se não foi possível, a partir de 2003, enfrentar as questões estruturais, agora também não será possível. E eu digo as questões estruturais, eu não falo nem aí a questão dos meios de comunicação ou da reforma do judiciário, que você citou. A questão central, me parece, do ponto de vista do emprego, do crescimento econômico, é atacar essa herança do neoliberalismo. Eu dou nome aos bois, é a reforma, é a área macroeconômica, é a área administrativa do Estado, com essas terceirizações, organizações sociais que viraram um paradigma. Inclusive o Luiz Carlos Bresser Pereira, autor dessa aventura, virou um conselheiro do PT, eu não entendo isso. A questão das privatizações, a reforma patrimonial e a questão do sistema financeiro, a reforma bancária. Eu estou me atendo aqui à pauta econômica, porque nessa pauta aí da política, convenhamos, na questão dos meios de comunicação, houve, me parece, um erro do PT em confiar de alguma maneira na Globo, né? Aquela apresentação do Lula como novo presidente na bancada do Jornal Nacional, respeitando até os intervalos comerciais, mostrava muito bem a ilusão ali com a Globo, né? O mesmo papel do Franklin Martins no governo da Dilma, né? O Franklin Martins era uma espécie de Merval da época do Fernando Henrique. Ele tinha uma coluna no Globo, tinha lá uma coluna no Jornal da Globo, e defendia as privatizações e atacava violentamente o PT. Depois ele virou um homem de confiança do Palácio do Planalto. Quer dizer, é muito erro. Nesse momento que a gente precisa da oposição, é natural que a gente cobre, né, João? Claro. Eu acho que a correlação de força hoje ela é mais crítica, né? Tem uma força que nasceu dessas eleições de extrema-direita no parlamento,
né, no Senado, na bancada federal, nas assembleias legislativas, só que eu acho que também tem a força do povo, né? A força do povo conta muito, e o que nós estamos querendo é cada vez mais despertar esse sentimento e mostrar ao povo brasileiro tudo que ele tem perdido nesses 2 anos e tem perdido ao longo desses anos. O que nós queremos é construir de novo a autoestima do povo brasileiro, que possa lutar pelos seus direitos, e aí quando tem o povo na rua lutando pelos seus direitos, não tem maioria no Congresso, né? Eu acho que esse é o enfrentamento que nós do Partido dos Trabalhadores, não só do Partido dos Trabalhadores, mas dessa frente, que nós podemos dizer uma frente de esquerda, uma frente democrática, que vai lutar contra essa perda aí, de tudo isso que você colocou aí na sua fala, entendeu? Sim. Agora, como é que você vê a situação do PT aqui no Estado? O PT tem uma prefeitura que me parece que é muito exitosa, que é lá em Maricá, mas ao mesmo tempo o PT perdeu uma influência, inclusive aqui na capital. Como é que você vê a situação da legenda nesse momento aqui no Estado? Eu acho que Maricá hoje é um grande exemplo do PT, um grande exemplo do PT nacional, é o grande novo modelo petista de governar. Lá em Maricá se tem ônibus de graça, que é o Tarifa Zero, que é conhecido popularmente como FUNUR. Lá tem o programa Passaporte Universitário, onde a prefeitura está custeando mais de quase 5.000 vagas nas universidades particulares, para os alunos de Maricá poderem estudar. Lá tem uma moeda social que tem investido mais de 6 milhões no comércio local, gerando dados impressionantes de crescimento, tanto de renda quanto de emprego, um dos maiores do Estado, e estamos disputando nacionalmente em relação a isso. Então, o Maricá, acho que é o grande case de sucesso do PT no Estado do Rio de Janeiro. Acho que a influência política já aponta para a conjuntura. A conjuntura que a gente enfrentou foi uma conjuntura muito difícil, né? Eu costumo dizer que aqui no Estado do Rio de Janeiro nós estamos no epicentro do caos, que aqui é a terra do Eduardo Cunha, aqui é a terra do Rodrigo Maia, aqui é a terra do Whitson, né? Mas eu acho que a gente vai para essas eleições reconstruindo uma frente de esquerda, reconstruindo uma frente democrática. Nós vamos apresentar candidatura própria em, acho que mais ou menos em 25 municípios, onde a gente tem a chance de poder travar o debate com a população e mostrar qual é o melhor projeto popular para as suas cidades. Você diz que o PT vai apresentar candidatos próprios em 25 municípios. Isso envolve também a capital, ou na capital existe essa discussão sobre a aliança? Na capital existe um grande debate, tem gente no PT que acha que pode lançar candidatura própria, que é melhor para o PT, para a conjuntura política, era lançar candidatura própria. Só que eu acho que é um senso hoje majoritário no PT, de que o mais importante hoje na capital do Rio de Janeiro é lançar uma frente de esquerda para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que com certeza é onde o PT vai compor a chapa majoritária, né? Entendo. Vocês vão decidir isso quando? Eu acho que ali entre março e abril nós estamos decidindo isso. Entendo. Mas nós vamos lançar a candidatura própria, que já está fechada em São Gonçalo, que é um município muito importante, em Volta Redonda, em Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Pontem, Paracambi, em Campos dos Goitacazes. Então, tem várias cidades onde já tem uma definição sobre a política eleitoral e outras que ainda têm uma certa dúvida, mas que eu tenho certeza que aí nos meses de março e abril nós vamos estar fechando a nossa estratégia eleitoral. Perfeito. Agora, João, sobre as atividades aqui relativas aos 40 anos da legenda. Houve uma mudança de local, né? Porque ia ser no Armazém da Utopia, mas agora vai ser na Fundição Progresso, no Circo Voador? Porque estava muito cheio. A gente abriu um site de inscrição de participante, em mais ou menos 2 dias já tinham mais do que a lotação do Armazém da Utopia. Então, a gente trouxe para a Fundição Progresso. O evento vai ser no dia 7, no dia 8 e no dia 9. No dia 7, às 18 horas, a abertura lá no Circo Voador, com a presença nacional do Hoffman. No dia 8, as atividades começam às 9h30 da manhã, lá na Fundição Progresso, 9h30 da manhã na Fundição Progresso, ali na Lapa, que vão ter várias mesas. Uma mesa que é Reconexão Periferias, que é um programa que a Fundação Perseu Abramo está discutindo. Uma sobre a questão da democracia, capitaneada pelo professor Fernando Haddad. Uma sobre a democracia, sobre a união progressista dos partidos políticos, capitaneada pela presidente Gleisi Hoffmann, com várias lideranças de partidos políticos progressistas do país. De uma mesa internacional que é capitaneada pelo Celso Amorim, ex-chanceler do governo Lula, e pelo Jorge Tayana, que foi ministro da presidenta Cristina Kirchner, da Argentina. E um grande momento, que eu acho que é por volta das 17 horas,
que é uma mesa, que é um bate-papo entre o ex-presidente Lula e o nosso ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que vai ser o ponto alto do festival de 40 anos do PT. Isso no dia 8, né? No dia 8, isso tudo no dia 8, e depois vão ter atividades culturais, shows à noite, tudo lá na Fundição Progresso. E eu quero desde já convidar toda a militância progressista de esquerda do Estado do Rio de Janeiro para comparecer tanto no Circo Voador quanto comparecer lá na Fundição Progresso. E no dia 9, no domingo, às 13h13, nós vamos sair com o nosso bloco de carnaval de frente à Fundição Progresso, que é Vai Dar PT. Então nós queremos convidar todo mundo a fechar esse festival com um grande... botando o bloco do PT na rua e fazer uma festa em comemoração a esse partido que é a maior organização política brasileira de organização popular dos trabalhadores de todo o mundo. Agora, João, eu não entendi. Haverá atividade no Circo Voador também? Não, o Circo Voador vai ser a abertura. Vai ser na sexta-feira, às 18 horas. Na sexta-feira, dia 7. A atividade do dia 7 vai ser no Circo Voador. Dia 8, dia 9 na Fundição. Isso, dia 8, o dia inteiro na Fundição Progresso, com todas essas mesas. Daqui a pouco vai sair na programação, a gente só está acabando de confirmar todos os convidados. Vai sair programação, vai sair tudo. E nós queremos convidar todo mundo a estar lá com a gente, festejando o aniversário do PT. E quem tiver interesse deve fazer a inscrição no site? Deve fazer inscrição, deve fazer, mas também vai ter inscrição lá na hora. Tá. Mas quem quiser já adiantar isso, pode fazer inscrição no site. Legal, João. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelos 40 anos do PT e muita força aí para a legenda nos desafios aí colocados ao longo aí desse ano de 2020. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos os telespectadores aí do Faixa Livre. E espero também ser convidado para a gente poder debater depois a conjuntura do Estado, a conjuntura do país, as eleições de 2020, que é um momento muito importante aí da conjuntura política. E convidar todo mundo mais uma vez para estar lá no Festival do PT com a gente, 7, 8, 9, lá na Lapa, para a gente poder construir uma grande festazinha. Maravilha, vamos contar com você ao longo desse ano aí como nosso comentarista, João. Então vamos acionar você aí de vez em quando. Um abraço para você. Conversamos aqui com o João Maurício de Freitas, ele é presidente do Diretório Estadual do PT e nos deu um informe aí sobre a programação dos 40 anos, mudou de local, saiu lá do armazém da Utopia e vai se dar na Fundição Progresso, exceto a abertura no dia 7, às 18 horas, que será no Circo Voador, mas no dia 8, a atividade bastante variada, vai se dar lá na Fundição Progresso, a partir das 9 horas, 9h30, né? Bem, vamos agora a um brevíssimo intervalo e a gente volta imediatamente. Trânsito. Ouvinte da Band que agora sai da Zona Oeste com destino à Zona Norte da cidade, Grajaú, Jacarepaguá, fluindo bem na maior parte da rota. Quem acessa a linha amarela, acessa a altura da Covanca, com boas condições em direção à Zona Norte da cidade para quem sai de Jacarepaguá. Lembrando que a movimentação já é mais intensa na Avenida Jeremário Dantas, com destino à Freguesia. Está parado nesse trânsito aí? Na próxima vez vai de PCX. É fácil de pilotar e o melhor é uma Honda PCX 2020. Você no ritmo da cidade. Felipe Macol para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e
competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Nesse momento, o ouvinte da Rádio Bandeirantes que segue do centro com destino à zona sul do Rio já encontra retenções no acesso ao elevado Paulo de Fronten, dica de caminho pela altura Santa Bárbara fluindo melhor, pelo acesso via elevado 31 de março, ou então a vice-versa da zona portuária para quem está na altura do Into, na Avenida Brasil, pode ser uma alternativa. Quer trabalhar, crescer e voar mais alto na sua carreira? Cursos técnicos e livres no Senac RJ. Inscreva-se já em rj.senac.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E na ponta da linha vamos conversar com David Bacelar, o secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, que encontra-se ocupando lá as dependências da gerência de recursos humanos da Petrobras, aqui no edifício central, justamente para forçar a barra para a empresa abrir as negociações absolutamente necessárias em função de demissões, de privatizações, etc. David, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre, deixando mais uma vez um abraço aí para a Celeste. David, olha só, o que significa essa decisão lá do ministro Ives Gandra Filho, do TST, que determinou que os petroleiros podem fazer greve, mas tem que manter 90% dos trabalhadores em atividade? É isso? Paulo, sinceramente, confiar nas instituições, apesar de termos sempre pessoas boas e más em todas elas, a cada dia fica mais difícil. Infelizmente, nós tivemos o azar, se azar ou coincidência, a gente também não sabe, de o sorteio do dissídio coletivo de greve que a Petrobras ingressou no TST ter caído novamente, Paulo, novamente nas mãos do Ives Gandra. Infelizmente, o ministro Ives Gandra, apesar de ter, entre aspas, respeitado a decisão da STC, da Seção de Dissídios Coletivos, que nos garantiu no ano passado o direito constitucional de greve, o ministro Ives Gandra, como você colocou, estabelece que nós precisamos cumprir um efetivo de 90% para fazer a greve. Bem, Paulo, na prática, o que ele tenta é inviabilizar a greve. Mas como a greve ela é legal, ela não é abusiva, ela é um direito constitucional, nós ratificamos aqui para os ouvintes, as ouvintes que estão nos acompanhando, que a greve ela continuará. A Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, junto com os seus 13 sindicatos filiados, ratificou essa decisão ontem à noite e divulgamos para a nossa categoria que essa greve que está em ascendência, com uma maior adesão da categoria, ao ponto de ontem termos mais de 12 plataformas
de produção de petróleo e gás aderindo à greve, ela vai continuar e vai se intensificar. Acreditamos, Paulo, que até quinta-feira nós tenhamos aí um movimento muito maior do que o que nós iniciamos nesse sábado. Ou seja, é um direito constitucional garantido pela nossa Constituição Federal de 1988 e nós iremos exercê-lo, assim como garantiu a sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho em novembro do ano passado. Agora, David, o ministro estabeleceu uma multa pesada caso os sindicatos não cumpram a sua decisão. Vocês vão recorrer dessa decisão? Porque me parece fundamental derrubá-la, né? Sem dúvida, Paulo. As nossas assessorias jurídicas, elas são, sem nenhum tipo de modéstia, algumas das melhores do Brasil na área trabalhista. E esses recursos, sem dúvida alguma, serão feitos. A decisão, Paulo, que sinceramente eu não consigo compreender. Nenhuma empresa no Brasil recebe multas tão vultuosas como nós, sindicatos dos petroleiros, recebemos. Paulo, se for somar essas multas, nós teremos um montante de R$4.500.000 por dia. Eu citei ontem num vídeo que foi enviado à categoria que um petroleiro, até conhecido nosso, Cabral, operador na Reduc, ele sofreu um acidente fatal a partir de um crime cometido pelos gestores da refinaria, que por sinal foram promovidos depois de assassinarem o Cabral, que morreu dentro de um tanque que tinha seu teto praticamente como uma casca de ovo. O Cabral, ele morreu num acidente de trabalho fatal, a partir de um crime cometido pelos gestores da Petrobras, e a Petrobras ofereceu R$80.000 de indenização para a família do Cabral. Como pode a vida de um trabalhador custar R$80.000 e um ministro do Tribunal Superior do Trabalho querer multar os sindicatos e a FUP em R$4.500.000 por dia? Paulo, sinceramente, eu não sei onde nós estamos. O Estado Democrático de Direito, ele não é respeitado por alguns que ocupam espaços nas instituições da nossa República. Isso, sem dúvida alguma, nós acreditamos piamente nisso e precisamos acreditar, e na sessão de títulos coletivos, no pleno do TST, ministros serão sensíveis ao que nos garante a Constituição Federal Brasileira, que é o direito de greve do trabalhador e da trabalhadora, quando a gestão da empresa ela se movimenta da maneira que está se movimentando, com truculência, com arbitrariedade, sem nenhum tipo de negociação e com imposição de demissões em massa, imposição de mudanças bruscas no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora, imposição na venda a preço de banana de ativos estratégicos do sistema Petrobras em todo o Brasil. E o mais importante nesse momento é que me parece que o movimento da greve, conforme você destacou, está se ampliando, não é? E isso é a principal defesa, evidentemente, que vocês têm, os trabalhadores, é o instrumento de luta, de pressão e dessa unidade que vocês demonstram. A direção da empresa demonstrou algum tipo vocês já vão entrar aí no 6º dia de ocupação, né? A empresa demonstrou alguma vontade de sentar à mesa nesse período? Paulo, a única demonstração de interesse em sentar à mesa, ela só aconteceu após uma juíza do trabalho daqui do Rio de Janeiro, por isso que ainda nós acreditamos em alguns magistrados que estão no sistema judiciário brasileiro, quando essa juíza, ela reconheceu a legitimidade além da nossa ocupação aqui no quarto andar do EDISE. Apesar de ter reconhecido a gestão truculenta, como sempre foi, ela cortou a energia do prédio, aqui no andar onde estamos, cortou água, cortou o ar-condicionado, ficamos sem acesso à alimentação até segunda-feira, tivemos que nos alimentar com os biscoitos que trouxemos nas mochilas, e somente depois da juíza ver que havia um descumprimento de decisão judicial, ela multou a Petrobras em R$100.000 para que houvesse esse cumprimento, e eles
tem se dado desde então. Somente depois disso que o gerente executivo de gestão de pessoas, o Cláudio Costa, indicado por sinal pelo Dória, ex-prefeito de São Paulo e governador de São Paulo hoje, ou seja, entrou pela janela, não é como os vários profissionais de carreira que nós aqui temos e que deveriam estar ocupando cargos de gestão, principalmente na alta administração da companhia. Esse senhor, que nunca sentou com o movimento sindical petroleiro, nunca sentou com a Federação Única dos Petroleiros, depois de toda essa repercussão negativa das suas ações truculentas na mídia e principalmente na Câmara dos Deputados, que aqui estiveram parlamentares na segunda-feira, e pasmem, Paulo e ouvintes, é assustador, a gestão ela não permitiu que parlamentares eleitos daqui do Rio de Janeiro, deputados e deputadas federais, acessassem um prédio da empresa pública estatal. Imediatamente ligaram para o presidente da casa, o Rodrigo Maia, que é daqui do estado, e isso, sem dúvida alguma, teve repercussão. Somente depois disso tudo, ele veio apresentar conosco para negociar o retorno da energia, o retorno da água, o acesso à alimentação e o acesso à higiene básica aqui, dos vários vestiários do prédio, que, por sinal, os que nos deram é o que os companheiros, trabalhadores e trabalhadoras da segurança do prédio, da empresa do prédio utilizam, e que está em condições bem precárias, diferente dos outros vestiários que são utilizados aqui em andares, principalmente pelo pessoal próprio. Ou seja, não é uma administração alguma que quer negociar, quer fazer a famosa queda de braço, um cabo de guerra e a categoria está pronta e demonstrando sua força para fazer isso. Só sairemos dessa greve, só sairemos dessa situação quando suspenderem as eleições, suspenderem as medidas arbitrárias e positivas que estão sendo feitas e sentarem à mesa antes da eleição para estar negociando conosco, respeitando a negociação coletiva, que, por sinal, é convenção da ID, onde o Brasil está e essa gestão turbulenta ser feita a todo instante, principalmente depois das mudanças que tiveram na sociedade. A negociação que tem que ser feita é objetiva em torno dessas demissões, 1.000 demissões, envolvendo o pessoal terceirizado, lá da FAFEM. Então, essa história de retorno de energia de água foi uma determinação, inclusive, da juíza, Não é uma questão de negociação, O gerente aí de recursos humanos tinha que atender a determinação da juíza. E, pelo visto, atendeu mal, Não, sem dúvida atendeu mal. Ficamos sem ar-condicionado aqui até segunda-feira, no calor infernal que está aqui no Rio de Janeiro, num prédio que não tem ventilação apropriada. E como é que está essa barra aí, David, pessoal, de você, porque não é somente você e os demais companheiros, não é? É uma barra pesada aí que vocês, pelo menos no final de semana, sofreram. Melhorou um pouquinho aí agora, a partir de segunda-feira? Não, sim, a partir dessa decisão da Justiça do Trabalho, que felizmente nós tivemos aí uma decisão favorável de uma juíza que respeita o Estado Democrático de Direito, desde segunda-feira estamos sim tendo acesso à alimentação a partir dos companheiros e companheiras dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de pequenos agricultores, que têm nos fornecido aqui alimentação de uma das ocupações deles aqui na cidade e do Raízes do Brasil, que fica ali perto da Lapa, esqueci o nome do bairro, mas que estão entregando alimentos aqui, a gente está conseguindo pegar. Por conta, como você disse, da decisão judicial, não por conta da capacidade de negociação e bom senso dessa gestão, que infelizmente não quer negociar absolutamente nada. Só para registrar, Paulo, lembrando que essas 1.000 pessoas lá na FAFEM Paraná, 600 são terceirizadas e 400 são próprias do sistema Petrobras. Eles estão demitindo todo mundo, desde o companheiro trabalhador de serviços gerais até aquele que ocupava cargos de alta gestão dentro dessa fábrica de fertilizantes e nitrogenados, que é 100% Petrobras. E paralisando a unidade, O que é mais grave ainda, além das demissões, tem a paralisia no momento em que a gente precisa empregar, no momento que a gente precisa fazer o país crescer. A situação é dramática, Ou seja, não há ainda negociação objetiva em torno das demissões lá da FAFEM, não é isso?
Não há, infelizmente. O processo está judicializado no TST, na mão do ministro Visgandra, como coloquei. Em algum momento irá para a sucessão de dissídios coletivos, a partir dos recursos que nós estamos impetrando, e esperamos o consenso da Justiça. Enquanto isso, a greve ela continua. Até porque, Paulo, como você mesmo disse, é inadmissível o que o governo federal tem promovido a nível de desindustrialização do país. E falando ali do Paraná, um estado praticamente agrário, você fechar aquela fábrica de fertilizantes é fazer com que não somente o agricultor familiar, mas também os magnatas da agroindústria e da agropecuária brasileira, ali no Paraná, fiquem completamente reféns do mercado internacional, da ureia e da amônia. O negócio da ureia, principalmente, que é utilizado na agroindústria. Triste ver o país desse jeito, porque não é apenas essa fábrica que vai se fechando. Temos aí o anúncio do fechamento da Braskem na Bahia. A Braskem já fecha em Alagoas, montadoras fechando no Brasil. Ou seja, o país, segundo eles, e o Paulo Guedes principalmente, é para ser apenas um exportador de commodities e um importador de derivados dos países que se dizem desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos da América do Norte, onde, infelizmente, o presidente bate continência com a bandeira americana e importa principalmente diesel, na monta aí, em 2018, de mais de 36 bilhões de dólares de diesel importado, enquanto nós poderíamos estar produzindo tudo isso aqui, aumentando a capacidade das nossas refinarias e vendendo esses derivados de petróleo a preço justo para a população brasileira e garantindo lucros para a Petrobras, como ela teve, principalmente até 2013. É necessário deter essa marcha absolutamente irresponsável com os destinos do nosso país. E nesse sentido, David, essa luta de vocês é exemplar. Mais uma vez aqui, eu parabenizo vocês por essa fibra, mas registro a importância da ampliação do movimento. Nesse momento, o mais importante é que esse movimento ganhe força dentro da Petrobras e ganhe força também junto a outros segmentos que estão em luta, não é, David? Isso é muito importante. Aí tem o pessoal da Dataprev, tem o pessoal da Casa da Moeda, todo mundo em luta. E é necessário aí, nesse momento, termos essa capacidade de unificar todos esses esforços importantes que vêm sendo feitos. Muito obrigado aí pela entrevista e muita força aí para você e os demais companheiros aí na ocupação da gerência de recursos humanos da Petrobras. Um abraço a você. Mais uma vez, Paulo, nós agradecemos a oportunidade e, de fato, esse é o grande desafio, reunir a classe trabalhadora em torno de uma luta comum contra o desmonte do Estado brasileiro, contra a destruição da soberania nacional. O país tem potenciais enormes, não é apenas um exportador de commodities. Nós tínhamos a indústria naval, nós tínhamos engenharia nacional e nós temos potencial, sim, de desenvolver a indústria, gerando emprego, gerando renda para a população brasileira e fazendo com que o país usufrua das riquezas que os diversos recursos naturais que nós temos aqui, inclusive o petróleo, pode desenvolver. Forte abraço, Paulo, um abraço para todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre, um beijo no coração de cada um e cada uma. Um abração para você, David. Conversamos aqui com o David Bacelar, novamente, ele é secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, e junto com outros companheiros, desde sexta-feira à noite, eles ocupam lá a gerência de recursos humanos da Petrobras, no edifício sede aqui no Edise. E a Petrobras conseguiu essa decisão lá do ministro Ives Gandra, que eu espero que venha a ser derrubada, né? A decisão determina que os petroleiros devem manter 90% dos trabalhadores em atividade. Na prática, ele quer acabar com a greve, né? A verdade é essa. Mas as lutas são variadas e hoje os servidores públicos municipais vão para um ato justamente em defesa do seu plano de previdência. Quem está na ponta da linha é o Ulisses Silva, conselheiro eleito do Preve Rio e membro do Movimento Unificado em Defesa dos Servidores Públicos Municipais. Ulisses, bom dia. Bom dia, meu querido Paulo Passarinho.
Meu fraterno abraço a você, toda a equipe do Faixa Livre e toda a sua audiência. Ulisses, conta pra gente aí mais essa etapa da luta dos servidores públicos municipais, em torno justamente da defesa do seu plano de previdência, né? Muito atacado, muito utilizado de forma absolutamente irregular e que precisa justamente dessa intervenção dos trabalhadores, dos servidores públicos municipais. Qual foi a última agora do PreviRio? Paulo, na verdade, esse ato está sendo convocado hoje é uma tentativa de construção de um ato unificado com todos os segmentos do funcionalismo, e tem também a discussão da Previdência como uma pauta central, mas ele foi inicialmente convocado a propósito do início do ano letivo na rede municipal, e foi convocado principalmente pelo CEP, né? Os profissionais de educação estão querendo dar uma sinalização, existem pautas propositivas das carreiras da educação, né, de todos os segmentos dos profissionais de educação, e também chamar a atenção para o desmonte que vem sofrendo tanto as carreiras da educação diretamente, quanto a educação e o restante do funcionalismo através do regime de previdência, né? A gente está tentando também dar visibilidade para essa ampla agenda de desmonte de direitos do funcionalismo e direitos da população, né, por decorrência. A gente está falando, vai começar a chamar atenção e convocar para um processo de mobilização contra a reforma administrativa, né, a contra-reforma administrativa, que não passa de um grande processo de ataque a direitos fundamentais ao funcionamento dos serviços públicos, direitos fundamentais dos servidores, e a gente vem chamar atenção para isso, né, e também começar aí a agenda de lutas e mobilização em defesa da nossa Previdência, que a gente identifica também o ano de 2020 como um ano muito importante para essa luta, já que, além de estar em tramitação uma PEC paralela, a gente já tem efeitos aí no curtíssimo prazo daquilo que já foi aprovado em Brasília, né? Por exemplo, o aumento da alíquota previdenciária, enfim. É uma ampla agenda que a gente tem que combater e, infelizmente, a gente não está percebendo, a gente está percebendo que a população como um todo não está conseguindo entender o que significa todo esse processo. A reforma administrativa que você se refere é a PEC lá do Paulo Guedes e do Bolsonaro, não é isso? Um conjunto de PECs, né? Tem a PEC emergencial, tem a PEC propriamente do... Não, são 3 PECs muito perigosas e que são articuladas, né? O objetivo, exatamente, inclusive, é enquadrar estados e municípios, me parece, num arroxo muito maior. Sim. E isso aí... Que vem na continuidade do processo de desmonte, que não começou, uma agenda de desmonte que não começou propriamente nesse governo Bolsonaro, né? Que ela está sendo muito acelerada nesse governo, mas que vem lá e que se acopla de alguma forma à reforma trabalhista, enfim, reforma sindical, é um amplo conjunto de desmonte de direitos da classe trabalhadora como um todo, e que nessa etapa está atingindo de forma frontal os servidores públicos, né? E sem servidor público não tem serviço público, e sem serviço público a gente joga a imensa massa da população, né, sobretudo as classes mais exploradas, aos devaneios do destino, né? Isso fica claro quando a gente olha aí a situação do INSS, a situação do Enem, a situação das fiscalizações necessárias do IBAMA. Na verdade, falta servidor público em todas as áreas aqui no Brasil. O problema é que existe uma mídia dominante que diuturnamente faz propaganda ao contrário, né? E, de fato, existem, me parece, algumas deformações, mas principalmente no poder judiciário e no poder legislativo, porque no poder executivo falta pessoal. A qualquer cidadão que entre no hospital, vá numa escola ou vá num posto de atendimento do povo, vai perceber que existe problema de pessoal, ao contrário, né? Inclusive essa relação entre número de servidores públicos em relação à população, aqui no Brasil o percentual é muito baixo, na verdade, de servidores públicos, né? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida,
Isso ficou muito claro, por exemplo, e as políticas neoliberais, né, que vêm desde os anos 90, elas vêm apontando e vêm se aprofundando ao longo dos sucessivos governos. Né? Você vê, por exemplo, as consequências do que foi o regime de Oedes. Né? Foi proposta como, lá no começo dos anos 2000, proposta como uma grande solução para os problemas de pessoal, né? Os mecanismos de mercado operando livremente dentro da administração pública, né? A questão das compras públicas, a questão da contratação de pessoal. E aí hoje você vê um serviço de saúde extremamente custoso, com altíssimo custo, tanto do ponto de vista financeiro, né, quanto do ponto de vista dos prejuízos. A questão da Previdência, por exemplo, é diretamente afetada por isso. Né? Eu tenho dito que, por exemplo, a saúde, que é a segunda maior massa, a gente sabe que a principal fonte de receita da Previdência é a folha de pagamento de pessoal, né? Então, conforme você diminui o número de servidores ativos, você prejudica a relação e o custeio do nosso regime próprio, e a segunda maior massa, que tem hoje em torno de 60 mil trabalhadores, né, que é a saúde, né, depois da educação, a saúde é a maior massa de trabalhadores, e essa segunda maior massa tem mais da metade dos seus trabalhadores contratados pelo regime de Oedes, né, pelo regime seletista, que, por exemplo, não verte contribuições para o nosso regime próprio. Né? Então, é um conjunto de normas que estão sendo alteradas e construídas e que compromete o conjunto de direitos. Então, é um processo absolutamente interligado. Né? É uma reforma trabalhista que tem efeitos nos serviços públicos, porque aumenta a demanda, né? Você tira direitos da classe trabalhadora, você tira a renda da classe trabalhadora, você automaticamente diminui a capacidade de adquirir serviço da classe trabalhadora, eu estou falando de saúde e de educação, né? Então essa população mais empobrecida vai demandar mais serviço público, e esse serviço público também, cada vez com a menor capacidade de atender a população, com cada vez menos servidor, enfim. A gente enxerga no curtíssimo prazo um grande colapso na sociedade brasileira, uma grande crise de prestação de serviço, né, uma desassistência generalizada, e a gente percebe que no Rio de Janeiro tem tudo para ser o grande centro desse colapso e também dessa resistência, né, que a gente espera, que a gente está trabalhando de forma muito dura para construir. O ato será lá na frente da prefeitura, não é isso? Sim, hoje a partir das 13 horas. 13? Ali 13 horas. 13 horas, tá. Isso. Ali no Centro Administrativo São Sebastião, de frente para a Presidente Vargas, ali na sede da prefeitura. No conhecido Piranhão, não é isso? Exatamente. Que já foi ocupado por gente muito mais recente, né? Enfim, esse é o apelido, porque a gente qual prédio é conhecido. Sim. Ulisses, eu te agradeço muito a tua entrevista e as informações. Todos os servidores públicos municipais que estejam nos ouvindo, seria importante aí fortalecer esse ato, né? Pressionar as autoridades é um caminho essencial da luta dos trabalhadores. Um abraço para você, Ulisses. Um bom dia. Abraço grande, muito obrigado a toda a equipe, viu, Paulo? Eu que te agradeço. Conversamos aqui com Ulisses Silva, conselheiro eleito do Previ Rio e membro do Movimento Unificado em Defesa dos Servidores Públicos Municipais. Então, um ato hoje unificado dos servidores lá na frente da Prefeitura. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos em seguida. Trânsito. Ouvinte da Bandeirantes que agora segue pela linha vermelha depois de perder tempo entre a cidade universitária e o Caju em direção ao centro do Rio. Depois do Caju pode optar pela rampa de descida em direção ao campo de São Cristóvão. Isso para escapar da lentidão que acontece no elevado Rufino Pizarro, que liga a linha vermelha ao elevado Paulo de Fronten. Notei retenções do gasômetro e também do por baixo na Avenida Brasil, na altura do Ito, no acesso à Avenida Francisco Bicalho. Carnaval, Presonic, folia e economia valem super a pena. Alcatra com maminha, quilo, R$19,90. Só hoje, Presonic vale super a pena. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando e controlando. Não podemos permitir. Eu não sei, eu falei que tinha um canal no YouTube. Eu falei, eu acho que Espanha com a Repsol, Inglaterra com a Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já têm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. A Avenida Presidente Vargas apresenta movimentação intensa para quem segue em direção à Candelária, na altura da Cidade Nova, mais à frente, depois da Central do Brasil, alguns trechos de retenção com destaque para a pista lateral. O acesso para a Avenida Rio Branco já apresenta perda de tempo. Lembrando que o deslocamento pela zona portuária é melhor nesse instante. Começou às 72 horas da Fast Shop. São 3 dias de ofertas imperdíveis. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas. Fast Shop. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Me pergunta, por que o Lula não trocou a censura e não apoiou o Banco da América do Sul? Ou planejou utilizar? Por que as pessoas pediram identificadas com o partido e próprios políticos mais reduzidos? Escolher Dilma para a presidência foi forte, graças ao PT, a esquerda ficou malvista, buscou a curto prazo mudar essa imagem. Já o Bruno Rodrigues disse o seguinte: as alianças políticas com partidos financeiros com a bancada concreta, e não só em atacar os privilégios das partidas, contribuíram para deixar o PT com destaque. O Gabriel Guilherme disse que felizmente o português caracteriza o português do PT, de serviço maior, Ricardo Lula, deram brecha para que os participadores da pergunta. As melhorias ditas não são paliativas. A CUT é afiliada a CEO e a nossa calçadora que é americana, mas a CUT mantém uma filiação tanto as duas centrais internacionais, né? CIOL, né? A CIOL e aquela lá da Europa, mais ligada à social-democracia. É verdade, sim, tá vendo? O André Armando bom dia também, bom dia. Ele disse que o golpe de arte do poder e omissões investigadas e suspeitos da lei de alianças condenadas por parte do PT. De caráter judiciário, de força armada, de monopólio de comunicação e de partidos como o PMDB, elas foram servidas para ninguém. Sigla não quer espaço pessoas que está ali, dado aos suspeitíssimos quadros do PT. É uma crítica aqui à nossa linha editorial. A questão é a seguinte: independentemente do que achar
desagrada, e a mim desagrada muito, por exemplo, isso não significa que a gente possa se alienar dessa realidade. E, nesse sentido, discutir com o dirigente do PT, ainda mais no momento que o PT faz essas comemorações das 40 anos de existência, me parece fundamental. É nesse sentido que nós privilegiamos, sim, nessa sessão, todos os dias a gente escutou aqui o que você chama de suspeitíssimo dos quadros do PT. O problema é de sequência dos quadros que o PT tem. E nós, inclusive, somos segmentos do PT que tem uma posição mais crítica, por exemplo, da direção, porque não é um partido nenhum. Embora eu acho que, no frigir dos ovos, que Lula faz, que tem que ter, isso é uma reclamação que o PT tem, e não é de hoje. A reclamação vem de hoje. Depois que o Lula foi tentado o quadro interno, recentemente, o Lula foi negativo. Agora, esta é a realidade. Né? Você vê, o pessoal que o partido surgiu como oposição clara, como uma prioridade da primeira iniciativa legislativa do PT no governo federal, o pessoal hoje tem uma posição completamente, me parece, na sua grande maioria, completamente refém, de alguma maneira, das posições do próprio PT. O PCdoB mostra essa relação também, embora cada vez mais aí, o governador Paradinho procure, principalmente ele, criar uma faixa própria de atuação, mas, de alguma maneira, toda a esquerda, ela sofre os reflexos desse processo que, do meu ponto de vista, foi de uma metamorfose do PT e muito prejudicial. Agora, a gente não pode fugir da discussão. Né? Essa é a questão aqui que a gente trabalha diariamente. Né? A gente não pode fugir à realidade. Bem, na ponta da minha cumprimento o professor Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política do curso de Relações Internacionais da Unesp de Manila, e principalmente um especialista na economia chinesa. Marcos Cordeiro Pires, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, por você nos atender mais uma vez. A gente queria conversar um pouco aí sobre as consequências econômicas para a China e para o mundo, especialmente para o Brasil, dos efeitos do coronavírus. O governo chinês agiu, vem agindo, me parece, com muita energia, com muito planejamento, mas as consequências econômicas me parecem irreversíveis. Mas eu queria uma avaliação da sua parte. Você acompanhou muito bem a marcha da economia chinesa e eu quero saber como que você avalia nesse momento as consequências que podemos ter, não só para dentro da China, mas para o Brasil, principalmente. A nossa principal parceria econômica hoje é a China. O maior destino das nossas exportações é a China. E a gente continua aqui muito grave à área econômica. A economia, ela tende a causar um impacto muito forte negativo. Primeiro, no investimento e depois na economia mundial. Por exemplo, até a semana passada, dia 30 de janeiro, todo o problema que ocorreu com a economia interna, ele não impactaria porque o economia está praticamente parado por conta do cuidado do alimento chinês. Então, por exemplo, para quem importa ou para quem exporta para a China, o período que vai desde o começo deste ano de janeiro até o final da atividade comunidade, o ritmo de fazer alguma coisa já fez. O exterior recebeu, a economia estava parada justamente porque, nessa época do ano, né, a despeito de falar que seria um escravo que não tem feriado, né, ele tem dois grandes feriados, um desse ano novo lunar e outro
aniversário da criação da República Popular da China. Agora, o problema é que tem, né, na medida em que o problema do coronavírus ele passa desse período do feriado para um período maior. Né? Então, por exemplo, o fato não apenas de parar na cidade, na província do Rio Doce, que tem quase 80 milhões de habitantes. O problema vai se relacionar com todas aquelas cadeias de produção que passam por ali. E aí acaba impactando a produção da China, impacta o consumo da China e, por consequência, impacta a economia mundial. Do ponto de vista do Brasil, nas últimas semanas, né, isso significou uma queda bem forte no preço do minério de ferro e, inclusive, do petróleo. Então, esse impacto, se continuar, né, se a epidemia não arrefecer, eu acredito que o impacto na economia mundial, na chinesa, e particularmente na brasileira, vai ser bastante forte. Agora, professor, minério de ferro e petróleo são dois itens hoje importantes na pauta de exportação brasileira. Como é que você vê o reflexo especificamente aqui para a nossa economia, que, contrariando inclusive o otimismo aí do final do ano do governo, da imprensa dominante, badalaram muito aí o Black Friday, as vendas do Natal, etc., os números que vão saindo preocupam muito, afinal de contas estamos já há 5 anos numa situação de excepcionalidade econômica, 2 anos de recessão, 3 anos de estagnação, e apesar do otimismo e das estimativas aí muito alvissareiras para 2020, tudo indica que a gente pode entrar novamente em um ano estagnado, não é? Olha, Paulo, você tem razão. Se tem uma coisa, se tem uma mercadoria aqui no Brasil hoje em dia, é a mercadoria muito consumida, essa mercadoria é mentira. A mentira, acho que é o principal item de consumo da sociedade brasileira nos dias atuais. Por quê? Porque, a despeito de falar que estamos recuperando, que agora que a coisa vai caminhando, o fato é que o Brasil está estagnado, né? A gente tem uma enorme, absurda quantidade de empregados. Esses empregos que são gerados, né, que a imprensa fala que a coisa agora vai, né, em grande parte é o cidadão que está vendendo água no farol, né, que está arrumando uma atividade econômica, né, então ele não entra na conta de empregado, mas na conta do, abre aspas, do empreendedor. A situação da economia brasileira é séria, né? Ontem teve um indicador muito terrível, que foi a queda da produção industrial. E particularmente, a produção industrial é aquela que cria bem maior valor agregado, é aquela que paga melhores salários, né? É justamente onde a gente está acabando. Por outro lado, né, 2019 já fez uma notícia péssima no que diz respeito já à queda no valor das exportações, né? Queda das importações, diminuição do superávit comercial e um déficit de transações correntes de quase 3%. Só de investimentos do Brasil saíram, né, saíram 44 bilhões. É dar uma olhada nas reservas que ficaram, né, dos governos Lula e Dilma, essas reservas elas começam a diminuir por conta dessa política. Agora, diante da perspectiva de diminuição da demanda da China, né, eu penso que a situação econômica do Brasil tende a piorar. Por quê? Porque a gente depende de dólar para tudo nesse país. Depende de dólar para comprar insumo para a indústria, depende de dólar para comprar princípio ativo de fármaco, depende de dólar para comprar telefone, smartphone, depende de dólar para comprar trigo. Ou seja, se a economia brasileira começa a ter uma sangrura de dólares, a tendência é de que desvaloriza a moeda, né, tem um impacto interno sobre a inflação, e que é pior para todo mundo, que um país que está com um monte de gente empregada, né, ou a permanência dessa estagnação, ou pior ainda, a possibilidade de uma recessão para esse ano. Eu vou acrescentar mais uma pimenta nesse prato, professor. Está em curso aí um processo negocial
entre a China e os Estados Unidos por força aí dos seus conflitos comerciais, não é? E uma das pressões aí do governo do Trump em relação aos chineses seria justamente os chineses fazerem compras mais significativas, maiores importações lá dos Estados Unidos. E isso, evidentemente, afeta algumas áreas de interesse da economia brasileira. Como é que você vê essa questão dos acordos aí comerciais entre a China e os Estados Unidos afetando interesses empresariais brasileiros? Para o direito, você não colocou uma figura, você colocou uma abaneira mexicana nessa equação. Porque a situação ela é muito pior, porque a primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos é justamente a promessa da China de aumentar as cotas de produtos agropecuários dos Estados Unidos, né, e também de produtos energéticos, no caso, onde entra, por exemplo, petróleo ou gás natural. Se isso acontece, aquela situação, a situação do agronegócio brasileiro, que depende da China, tende a se agravar. Esse é um ponto que vai ser colocado. Nenhum outro país tem condições de fazer frente à oferta chinesa de soja, por exemplo, né? Ou mesmo de carne, né? Do ponto de vista brasileiro, seria uma entrega mais no caixão, porque não teria como desviar essa oferta de produtos agropecuários brasileiros para outro mercado. Ninguém teria apetite para comprar esses produtos. E o que pode ocorrer para uma diminuição das exportações é óbvio, né? Se cair a demanda, também podem cair os preços internacionais. Né? É uma situação bastante difícil, né? Se a gente olha para a perspectiva econômica desse ano, que digo, né? Que seria independentemente dessa crise do coronavírus. São situações que vão, na verdade, se agravando, não é, professor? Eu tenho reclamado muito aqui no programa uma certa alienação ou omissão dos partidos políticos de oposição em relação a essa situação econômica que estamos vivendo. Agora, além dos partidos políticos, nós temos aí as universidades, os centros, na verdade, de reflexão econômica, de formação econômica. Como é que você vê alguma possibilidade? Porque a gente fica procurando encontrar algum caminho para um questionamento mais forte com relação a essa direção que o país está tendo, que me parece completamente irresponsável, inclusive com o destino de milhões de brasileiros que precisam de emprego de qualidade, e não essas ocupações aí, que na verdade buscam garantir a sobrevivência mínima das pessoas e em péssimas condições. Como é que você vê o papel da universidade nesse momento, como formulador de críticas e principalmente oferecendo alternativas para o país? Paulo, a situação é bastante difícil, né? Porque, principalmente na área econômica, né? A hegemonia do pensamento econômico nas universidades de forma geral, né? Segundo várias exceções, eu acho que o FRJ, talvez a Unicamp de Campinas, tenha uma certa perspectiva menos ultraliberal, né? Todas as universidades de economia, infelizmente, têm essa hegemonia liberal. Eu imagino que desse ponto do pessoal da academia para fazer a leitura, muitos estão achando o seguinte: olha, o Bolsonaro é ruim por conta de pessoas, mas a agenda econômica do Paulo Guedes está certa. Então, a universidade é a carimbadeira dessa política. Esse é um ponto. Né? A outra questão é que a universidade, sempre que teve um papel importante na sociedade brasileira, ela não estava voltada para si própria. Ela estava dentro de movimentos sociais, né, que eram capitalizados, né, um dia capitalizados, eram dirigidos, organizados, né, por partidos políticos que tinham ideias. Né.
essas ideias refletiam na ação dos seus militantes dentro das universidades. O problema, isso é um problema muito sério que a esquerda deveria pensar, né, é que a direita, ela conseguiu fazer uma coisa fantástica, que foi fragmentar o movimento social, né, e principalmente, né, colocar o movimento social dentro de uma armadilha do meu ponto de vista, né, que são um monte de pautas fragmentadas, pautas identitárias, que não conversam nada com a pessoa, com as pessoas do dia a dia. Então não tem um modelo econômico, não tem um modelo de sociedade, não tem um novo modelo de Estado, né? O que a gente observa quando o segmento de esquerda se manifesta é por alguma declaração do ponto de vista cultural, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista étnico, no que aí acaba tendo uma certa mobilização, né? Talvez, não sei se os ouvintes se lembram do fenômeno dele, não, né? Quando muita gente foi à rua, né? Por conta da chamada do discurso homofóbico e misógino do atual presidente, mas ninguém é mobilizado para discutir, por exemplo, a questão do emprego, ninguém é mobilizado para discutir a questão de um modelo econômico de país, ninguém é mobilizado, principalmente nesse momento, quando o governo, para além de tudo, né, além de toda a falta de emprego, quebradeira de empresas nacionais, o governo abre a economia brasileira voluntariamente para que grupos estrangeiros possam participar de licitações públicas no Brasil. Não se vê ninguém interessado se seriam essa chamada burguesia brasileira ou o setor industrial brasileiro. Todo mundo vê a situação do país, né, sem rumo, né, e aí as preocupações são justamente aquelas, né, que vão no sentido dos costumes, que é onde interessa e é onde garante a felicidade das tropas que apoiam esse governo. Porque ali nada de braçado e não tem que justificar nada. A sensação que temos é que estamos num processo de anomia nacional. As questões estruturais mais importantes não são enfrentadas e, ao mesmo tempo, observamos aí um governo que, me parece, está numa política claramente de liquidação dos nossos ativos, né? Quando a gente observa o que vem sendo feito na Petrobras, por exemplo, ou o que se pretende fazer na Eletrobras, são coisas assustadoras, porque diz respeito aí à infraestrutura do nosso desenvolvimento, ou à possível infraestrutura do nosso desenvolvimento na área de energia. E são verdadeiras irresponsabilidades, e realmente existe aí uma baixa apreensão crítica generalizada no país em torno disso. Realmente, o futuro é muito preocupante, professor. É bastante complicado. Eu acho que eu estava acompanhando de longe a situação dos funcionários da BR Distribuidora. As pessoas que não saíram em PDV, elas foram demitidas ou tiveram que assinar contratos rebaixados. Sim. A fábrica de fertilizante da Petrobras de Curitiba está sendo fechada, então eles estão demitindo mais de 400 trabalhadores. Que são da empresa, porque há mais 600 terceirizados, né? São mil famílias atingidas ali. Aí a gente pergunta, né, se os partidos de esquerda, os partidos que levam o nome dos trabalhadores, não conseguem mobilizar ninguém, né? Para quem que vai mobilizar essas pessoas? Né? Na situação, eu até estava pensando, né, a situação da própria Petrobras, dos petroleiros hoje. Sim. Os petroleiros estão lutando contra um governo antinacional, eles estão lutando contra uma apatia e estão lutando fundamentalmente contra uma justiça injusta. Né? Porque nós vamos repetir a mesma injustiça que foi feita em 1995, né, quando se buscava liquidar o movimento social por meio da liquidação do patrimônio dos trabalhadores, no caso, né, da estrutura sindical. É uma situação preocupante, né? Mas eu imagino, né, que depois de todo momento de apatia, né, vai chegar uma hora que a vida vai falar basta, né? E aí começa-se a reverter
né, todo o processo de desmonte. Né? Mas esperamos. Enfim, mas é porque aquela coisa, a gente fica, né, a esquerda, né, os partidos políticos, né, eles ficam na armadilha que o próprio governo coloca. Né? A armadilha, né, por exemplo, a quantidade de páginas, né, que são gastas para reclamar do ministro da Educação, que é um fanfarrão. A quantidade de páginas que para falar da ministra das Mulheres e da Família. A quantidade de páginas que se gasta para falar da máquina de distribuição de fake news da Secretaria de Comunicação do Governo. Agora, qual a quantidade de gente que está discutindo seriamente o fato do governo brasileiro liberar para empresas estrangeiras a participação e unificação aqui? Isso, a abertura das compras governamentais, né? Pois é, isso implica, por exemplo, que um farmacêutico daqui, uma empresa que produz medicamentos aqui, uma empresa que distribui medicamentos dentro do Brasil, ela vai ter a concorrência de um grupo, um grupo norte-americano, japonês, indiano, chinês, norte-americano, canadense, né? E que com absoluta certeza tem mais eficiência e tem preço melhor do que o nosso. Isso vai produzir internamente, né? Porque o gasto do governo, né, ele é bastante expressivo. Eu fico imaginando licitações para a construção de escolas, né? Já que construção de escolas envolve muitas pequenas construtoras locais. Isso. E vai acontecer com as empresas, com outras empresas, né? Se por acaso um consórcio grande, né, tiver uma estrutura de custos muito mais eficiente, tiver mais tecnologia, e for disputar com essas construtoras locais para a construção em forma de escola. Acho que ninguém presta atenção, é essencial no Brasil, essa disputa besta em torno, né, dessa falta de costume, ela anestesia e ela retira a energia dos setores progressistas para discutir efetivamente o que importa. Essa é a minha sensação. Muito obrigado, professor Marcos Cordeiro Pires, pela sua entrevista, pelos seus alertas e ponderações. Me parece que você nos forneceu aí um conteúdo extremamente provocativo para que a gente reflita sobre os descaminhos que estamos trilhando nesse momento. Muito obrigado, um bom dia para você, um forte abraço. Muito obrigado, Paulo, bom dia. E eu gostaria, finalmente, de desejar manifestar solidariedade com os petroleiros que estão em greve. Muito obrigado. Nós estamos em linha direta com a turma, inclusive, que está ocupando lá a gerência de recursos humanos da Petrobras. Hoje, inclusive, voltamos a conversar com o dirigente da FUP, o David Bacelar, e ele nos informou, inclusive, que o movimento está se ampliando. Apesar dessa decisão ontem do Tribunal Superior do Trabalho, do ministro Ives Gandra Filho, extremamente negativa, mas a turma também pensa em contestar essa decisão lá no próprio TST. Vamos ver qual será o desdobramento. Muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia para nós, todos os ouvintes. Tudo de bom, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes. Conversamos aqui com o professor Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política do curso de Relações Internacionais da Unesp de Marília. Olha, a Lenira, lá de Caxias, diz o seguinte: o Lula não está desmoralizado, não, discordo do ouvinte. Na próxima semana, por exemplo, ele vai se encontrar com o Papa Francisco. É verdade, essa semana, inclusive, o Celso Amorim antecipou para a gente essa questão. Parece que o Lula está apenas esperando lá uma autorização judicial lá do juiz de Brasília, porque ele teria um depoimento a dar para um juiz lá de Brasília, mas os seus advogados estão buscando o adiamento disso justamente para viabilizar o encontro do Lula com o Papa Francisco na próxima semana. Já o Fábio Lemes diz o seguinte: a esquerda ficou esquizofrênica, fugiu da realidade do que o povo precisa e abriu espaço para o Bolsonaro no momento que espoliaram o país. Bem, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida. Trânsito. Ouvinte da Bandeirantes,
Bandeirantes, que agora trafega pela Ponte Rio-Niterói, já encontra uma perda de tempo na reta do cais devido ao acesso para o gasômetro, que apresenta movimentação bastante intensa nessa manhã na chegada ao centro do Rio. O mesmo acontece na Avenida Francisco Bicalho, em direção à Cidade Nova, até próximo do IML. Nesse momento, quem segue pela Avenida Brasil perde tempo entre Benfica e o Caju, lembrando da alternativa de vias internas de Benfica para ganhar um tempo. Rua Couto de Magalhães, Senador Bernardo Monteiro, em direção à área da Mangueira. Se o almoço está fazendo marcação cerrada, dá um bizu. Magnésia bisurada é alívio imediato da queimação. Dá um bizu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente. Estamos apresentando Faixa Livre. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. Deu uma esticada no trânsito da Avenida Rádio Oeste, apresentando congestionamento na altura da Avenida Maracanã em direção à Praça da Bandeira. A reversível vai fluindo melhor. Quem opta pela Rua São Francisco Xavier também pode ganhar um tempo, ou então quem vem da Avenida Marechal Rondon acessar o viaduto da Mangueira com destino à Rua Visconde de Niterói. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800 8804141 e assine Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e eu lembro que estão abertas as inscrições para a 15ª Brigada Internacional 1º de Maio, de Trabalho Voluntário e Solidariedade a Cuba, que ocorrerá entre 27 de abril e 10 de maio. Para se inscrever, basta entrar em contato através do e-mail majasimões, sem o tio, @gmail.com. Maja, M de Maria, A de avião, J, A,
Simões, sem o tio, @gmail.com. Olha, o João Coimbra diz o seguinte: bom dia para você, João. Para os especialistas da Globo, canal de maior audiência, todos são a favor da internacionalização da nossa economia. Já o César pergunta: como ficou o caso Flávio Bolsonaro? Você poderia explicar? Obrigado e bom dia. César, eu inclusive dei uma manchete, o governo ontem sofreu 2 derrotas. Uma foi em relação aí ao Flávio Bolsonaro, senador do Rio, filho do presidente da República, e que eles estavam pedindo justamente, o relator do caso, os advogados do Flávio entraram na justiça e o relator do caso chegou a defender a anulação da decisão que liberou o acesso a dados fiscais e bancários do senador e de outros 95 pessoas que são alvos de investigação naquela história lá da tal rachadinha na Alerj. Pega um monte de gente, não é só o Flávio Bolsonaro, não. Mas o problema é que as 2 outras desembargadoras optaram por não acompanhar o relator. Então, foi mantida aí a liberação do acesso, evidentemente, dos dados aí. Me parece que isso é essencial, por 2 votos a 1. Então, foi a primeira derrota. A outra derrota é que a Polícia Federal, veja bem, eu acho que aí tem uma pegadinha, né? Porque a Polícia Federal está subordinada ao Moro, né? É a Polícia Federal que isenta aí os amigos do Bolsonaro. E a Polícia Federal disse que vai investigar lá aquele Fábio Weingarten, que por suspeita de corrupção e peculato. Ele é o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, mas ele também é dono aí de empresas de marketing, e que articulam justamente as publicidades aí de vários órgãos do governo, de empresas, etc. O problema é que ele, neste cargo, ele levanta a suspeita justamente de prática de corrupção passiva, peculato, que seria desvio de recursos públicos feito por funcionário público para proveito pessoal ou alheio, e também advocacia administrativa, que é patrocínio de interesses privados na administração pública, valendo-se da condição de servidor. E é isso. Essa Secretaria de Comunicação, inclusive, recentemente fez um duro ataque a Petra Costa, aquela cineasta que está concorrendo aí ao Oscar. Também já há observações da turma aí, da especialista em direito, de que isso aí fere a impessoalidade que deve nortear a ação dos órgãos públicos e principalmente dos dirigentes públicos. Então, tem problema aí para tudo quanto é lado, sendo, vamos dizer assim, sendo esquentado aí em torno do Bolsonaro. Além do problema das investigações que envolvem aí o senhor Queiroz, o capitão Adriano, e que remetem, inclusive, à possibilidade desses milicianos estarem envolvidos no assassinato da Marielle. E esses milicianos são completamente próximos à família Bolsonaro. Então, isso é também outra dor de cabeça aí para a família do atual presidente da República. Mas na ponta da linha, nós vamos voltar a conversar com o ambientalista Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, bom dia. Bom dia, Paulo Passarinho. Saudação a você, nosso ouvinte aqui do Faixa Livre. Sérgio Ricardo, como é que foi a manifestação ontem, a pressão lá na Alerj, inclusive para a abertura de uma CPI a respeito aí dos problemas da SEDAI? Paulo, a CPI ela foi criada, né? Essa é uma proposição aí dos trabalhadores da SEDAI, através do seu sindicato, o Sindicama. Havia uma grande polêmica, porque, na verdade, haviam 3 propostas na mesa, né? Uma da bancada do Bolsonaro, outra da bancada do governador Witzel, e, logicamente, seriam CPIs controladas pelos privatistas, né? E, no final, foi aprovada uma proposta do deputado Luiz Paulo, com apoio dos parlamentares, enfim, dos partidos aí, eu diria, do campo democrático da esquerda, né? Essa CPI ela será focada no problema atual, na crise atual do sistema Guandu, né? Em especial na estação de tratamento de água do Guandu,
que no início de janeiro foi identificada essa presença aí da substância geosmina e agora de detergente, né? Acho que ela será um espaço importante, a meu ver, né, para que a gente aprofunde o debate, Paulo, sobre essa vulnerabilidade hídrica do Estado do Rio de Janeiro, né? São problemas aí que vêm de longa data, em especial a falta de investimento em saneamento básico, né? E recuperação daquela bacia hidrográfica. Poucos dias nós debatemos aí no programa com você, juntamente com o professor Adacto Ottoni, João Xavier, do Sintissama, e acho que ficou muito claro aí para os ouvintes que apenas o carvão ativado, a argila, não resolve um problema que é maior, né, que é a falta de proteção dos mananciais, em especial. O Rio de Janeiro vem deixando de investir em saneamento básico, em especial nos últimos 20 anos. Nesses 20 anos, inclusive, o Bahia Viva vem tocando, tem batido nessa tecla, né, a respeito aí, não do problema da SEDAI, porque muita gente está, inclusive, atribuindo todos os problemas à SEDAI. O problema é que tem muita responsabilidade aí do governo estadual e dos governos municipais, particularmente no tocante à fiscalização das indústrias, né, que poluem as fontes de abastecimento da própria SEDAI, e a falta de saneamento básico, popular, essencial, especialmente ali na Baixada, né? O problema não é só da SEDAI, né? Exatamente, né? Nós temos uma extensa bacia hidrográfica, porque esse Rio Paraíba do Sul, que abastece 75% da população fluminense, ele nasce em Minas, São Paulo, e a principal fonte de risco ao abastecimento, né, é exatamente a presença hoje de um grande depósito, na verdade uma montanha de lixo químico, escória de aciaria da Companhia Siderúrgica Nacional, a 50 metros do Rio Paraíba do Sul. Tem 2 anos que nós denunciamos isso ao Ministério Público Federal e Estadual, e, por incrível que pareça, a Secretaria Estadual do Ambiente, o INEA, enfim, parecem sócias da CSN, porque não vê. Parece aquela coisa do filho quando está fazendo muita besteira e os pais não querem ver. É alguma coisa estranha há um estranhamento nessa relação dos órgãos públicos, dos órgãos ambientais com a CSN. Esse é um risco permanente, porque no caso de uma tromba d'água, um deslizamento daquela montanha ali, nós vamos ter um colapso hídrico no Rio de Janeiro, um prejuízo incalculável, e por tempo indeterminado, dependendo do volume de resíduos que vá para a água, né? Então nós temos também uma bacia hidrográfica completamente desmatada. O Estado do Rio de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica, né? É fundamental aí recuperar essa bacia, fazer um reflorestamento para produzir água e, simultâneo a essa ação, em primeiro lugar, fiscalização das fontes de poluição, né? E segundo, recuperar a bacia hidrográfica e, simultâneo a isso, avançarmos no saneamento básico, porque o Rio de Janeiro só trata aproximadamente 38% do volume de esgoto que produz. Isso tudo acaba indo para dentro dos mananciais, inclusive os que abastecem as cidades. E não é falta de dinheiro, né? Porque desde os anos 80 tem inclusive dinheiro que vem de instituições financeiras multilaterais para a tal despoluição da Baía de Guanabara, que envolveria o tratamento dessas bacias hidrográficas, não é, Sérgio? É verdade, Paulo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento fez 2 grandes financiamentos. O primeiro foi o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que, por sinal, Paulo, segunda-feira agora fez 25 anos. E até hoje não foi concluído. As grandes estações de tratamento de esgoto foram construídas ou reformadas, mas não existe até hoje chamados troncos coletores, que ligariam o esgoto das residências para ser tratado nas estações. Além dessas fontes de recurso internacional, tá? Bahia Viva estima que algo em torno de 10 a 12 bilhões de empréstimo externo foi contraído pelos sucessivos governos. Estamos falando aí de 6 governos, né? Não é a responsabilidade de um governo exclusivo. Enfim, é difícil até saber qual foi pior e o que roubou menos, mas é uma trajetória aí de 6 governos. Nós também temos as fontes públicas.
Na Constituinte de 88, por uma emenda popular, foi criado o FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, e que seus recursos são principalmente de parte dos royalties do petróleo. O FECAM chegou a ter cerca de 800 milhões por ano para investir em política ambiental e saneamento. Então, numa denúncia que o Bahia Viva fez no dia 10 de janeiro aos Ministério Público sobre essa questão da atual crise na estação de água do Guandu, tem um dado que chama atenção. Entre 2003 e 2019, o Estado do Rio de Janeiro deixou de investir 11 bilhões de reais em saneamento básico e proteção dos mananciais. E, em dezembro do ano passado, aí na véspera do Natal, foi aprovada uma emenda constitucional proposta pelo governador Wilson Witzel, que, logicamente, com alguma resistência da LERJ, mas minoritária, que retira, a partir desse ano, por tempo indeterminado, 370 milhões do setor do saneamento. Isso significa que essas promessas aí, que eu vi na imprensa semana passada, o governador prometeu, Paulo, um investimento esse ano de 1,7 bilhões de reais em saneamento. Esse dinheiro não existe. Não existe no orçamento do Estado. O Rio de Janeiro está inadimplente, porque até hoje não concluiu o PDBG iniciado há 25 anos atrás, não concluiu também com a crise financeira e a paralisação das obras de saneamento o programa de saneamento dos municípios, que era a promessa olímpica de disponibilizar 80% da Baía de Guanabara, e até onde a gente tem conhecimento, as relações do governo do Estado, do governador com o governo federal, vão de mal a pior. Então, a não ser que o governador faça uma doação de parte da sua fortuna para investir em políticas públicas, eu duvido muito. Mas não existe esse 1,5 bilhão que o governador Witzel está prometendo aí na grande imprensa. Inclusive lá para o saneamento da Rocinha, não é isso? Exatamente. Agora, Sérgio, eu estou de olho aqui no relógio. O programa de governo dele. Eu estou de olho no relógio, infelizmente meu tempo está muito curto, mas eu quero saudar aí o aniversário do Bahia Viva, que completa 20 anos de trabalho, e vocês têm contribuído imensamente aqui com o nosso programa Faixa Livre. Então, eu faço questão de deixar público aqui o elogio a esse trabalho, no qual você está à frente, é responsável e muito nos orgulha disso, especialmente aí pelas contribuições que vocês têm nos dado. Muito obrigado, viu? Paulo, eu que agradeço. A contribuição do Bahia Viva é a defesa de políticas públicas, a proteção das águas do Rio de Janeiro. Eu considero que essas nossas contribuições aqui no Faixa Livre fazem parte de um trabalho de educação ambiental crítica, né? Eu acho fundamental que os meios de comunicação aprofundem esse debate, né? Porque as crises ambientais, a crise hídrica aí, vez por outra está batendo na nossa porta. Eu que agradeço aí essa oportunidade de ser parceiro do Faixa Livre aí de longa data. Legal, Sérgio. Um forte abraço para você, um bom dia de trabalho. Para você também, amigo. Conversamos aqui com o Sérgio Ricardo e vamos encerrando nossa edição de hoje do programa Faixa Livre. Amanhã tem mais. A gente se reencontra aqui na Rádio Bandeirantes, AM 1360, a partir das 8 horas da manhã. Tenha um bom dia e até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.